it seems that we're okay. Okay. Tá tudo okay? Okay. Yeah, and I'm sure that some of you might have read on the network about Dr. Ambedkar. I mean, there is a lot of material available that which gives very good information also and about his excellent work as well. Because he has been a very great man of the last century. Então, provavelmente, alguns de vocês já fuçaram no internet informações sobre Dr. Ambedkar, porque tem muito material sobre a vida dele e sobre aquilo que ele fez, porque ele é, historicamente, grande figura na história, especialmente na Índia. Yeah, but the only difficulty is that generally he is been mentioned uh, as a leader of Dalit or as the emancipator of the Dalit. I mean, that is very limited introduction of him, or which is not actually a correct introduction about Dr. Babasaheb Ambedkar when he is been called only as the leader of Dalit. Então, muitas vezes, ele está sendo associado com o ato de libertar os Dalits, a casta mais baixa que existia na Índia. Só que esse é título que vai limitando o alcance das ações dele. Yeah, because if you go through and do more research about his whole life, then one can understand that he was not only doing so much social reforms only for the Dalit, but it was actually a complete social reform for the all India, for the whole India as such. Então, quando você vai lendo mais sobre o que ele estava fazendo na vida dele, né, você vai ver, sim, que realmente ele fez grande esforço para organizar, né, a reforma social, libertando os Dalits. Mas também, essa reforma social foi orientada sempre não só para os Dalits, mas para a Índia todo, como todo. Yeah, and although this word Dalit, actually Dr. Ambedkar did not use this word Dalit. If you go through his writings, plenty of his thousands of his writings and the speeches, you won't find this word Dalit, which has come up quite later on after his death. Only once he has used the word Pada Dalit. That is the one word he used. Pada Dalit means broken men and women. Então, o Dalit significa o homem e mulher quebrado, né? E esse nome ele não usou. Ele usou uma vez só, em uma situação, mas esse foi nome que ficou com essa comunidade muito depois do falecimento dele. So his whole contribution, the whole life he has given to this country, India, by many different ways. But when he is been uh, expressed only as a leader of Dalit, that is one sort of a very Brahmanical perception that they just try to promote him as a leader of Dalit, not as a nation builder. But whereas he was a nation builder. Então, a verdade da contribuição dele era que ele era construtor da nação. E ele fez uma contribuição pela construção da nação da Índia. Só que, mais uma vez, o que acontece muito na Índia é que a versão dos hindus faz que ele é lembrado e associado somente como líder dos Dalits. Yeah, so we need to understand that because Dalit is a very big umbrella which involves all the oppressed caste. I mean, so not only the scheduled caste or the untouchables, but it includes all the other backward castes also in the Dalit term. Então, o Dalit é termo que inclui todas as classes sociais que eram oprimidos
sobre o sistema da casta. Yeah. So this is what, but the irony is that the other people, those who are not from the untouchable caste or those who are not from the converted Buddhists as of today, they don't like to call themselves as a Dalit, because Dalit has got another stigma now. Because if oneself is called Dalit, then ultimately, oh, that means you were ex-untouchable. E a ironia social é que esse termo, Dalit, também, com o tempo, ficou um termo pejorativo, porque, apesar do que é um termo que inclua todas essas classes que eram oprimidos, quem não é não tocável, né, e que tem vários, né, grupos sociais que também foram oprimidos, que não eram não tocáveis. Esse pessoal agora rejeita o nome Dalit, porque Dalit está sendo associado cada vez mais com os não tocáveis. Então, isso faz que tem um novo preconceito que está aparecendo dentro desse meio. Yeah, so I'm afraid that what I see that even now, since last few years or few decades, we can say that this Dalit itself has emerging as a new caste. You can see, so that again comes with the caste background, caste notion. Então, sorry, can you just repeat that again, just so I get the logic? Yeah. So the logic, I mean, what I'm trying to say, in last few decades, the word Dalit is getting very commonly used, and now this is emerging as a new caste itself, the Dalit caste, Então, which is not correct. O que não está certo nisso é que o termo está sendo concretizado em uma nova casta, né? Daí, esse faz que a gente tenha uma nova casta, né? E por causa do nome. Yeah, because ultimately Dr. Ambedkar has never, I mean, he has never presented him as a leader of Dalit. Whenever he has presented him in a round table conference or on the international dais while negotiating with the Britishers at that time, he always said that I am here to talk on the behalf of the oppressed people who are being denied social justice. Então, sempre a visão do projeto do Dr. Ambedkar, que ele apresentou para os ingleses e para o governo, sempre era, em todos os contextos, né, apresentado por ele como eu represento, né, as classes sociais que estão sendo oprimidos. Então, eu estou aqui para contornar essa injustiça social. Yeah, I mean, it's quite difficult to understand because very complex and complicated Hindu social order in India. So it's quite difficult to easily understand that what does it mean by not calling yourself. I mean, I don't generally prefer to call myself as a Dalit because I like to live with the identity as a Buddhist that is given by Baba Sahib to me. Então, é complexo e talvez seja difícil para alguém que não mora aqui entender a mentalidade hindu em relação à casta. E, por exemplo, na minha própria vida, eu não me identifico com o nome Dalit. Eu me vejo muito como budista que seguiu Baba Sahib. Yeah. So this is what I would like to mention. And second thing, while mentioning that he was a nation builder, my last previous two talks, I did talk about how the social revolution he began in 1920, particularly after starting journalism. Starting? Journalism, the newspaper, the weekly fortnight newspaper he started, yeah. Ok. Então, tudo isso é meio
uma maneira de conectar vocês com aquilo que eu falei nas últimas duas partes, quando a gente falou sobre 1920 e o início dessa revolução social, quando o Ambedkar criou um jornal, né, que começou a publicar artigos, né, referentes a essa reforma social. Yeah, and then later on he went on doing so many agitations, so many protests, and he was trying to make the oppressed and the untouchables aware of the social injustice that was happening to them. Então, daí, depois da criação desse jornal, por muitos anos, ele conduziu vários protestos e agitações sociais para trazer consciência para as classes oprimidas sobre essa injustiça social que estava acontecendo. Then in 1935, as I mentioned earlier, then he declared that though I have born as a Hindu, but I won't die as a Hindu. And then he gave one more talk in 1936, Which Way to Freedom. Então, em 1935, né, ele fez aquele discurso quando ele falou, né, e virou muito famoso essa fala, eu nasci hindu, mas eu não vou morrer hindu. E daí, no ano seguinte, 1936, ele fez um discurso também conhecido, qual é nosso caminho para a libertação. Yeah. And here I would like to tell you a short story of a woman, Sugandha. Her name is Sugandha. Então, eu quero só contar uma pequena história aqui de uma mulher chamada de Sugandha. Yeah. Sugandha means nice fragrance. Então, o nome Sugandha significa fragrância gostoso. Yeah. So this young Sugandha, she was born in an untouchable family. She got married to a man who was from the labor and the same caste. Então, he was from the same caste. Yeah, same untouchable caste. Ok, então Sugandha foi uma mulher, né, que nasceu dentro da casta das não tocáveis e daí ela casou com um homem da mesma casta. Yeah, and this Sugandha, her name is Sugandha, Gandha. Gandha is smell. Então, o nome dela é Sugandha. E Yes. Gandha is male, masculine. No, smell. Oh, yeah, desculpe. Gandha significa perfume. Yes. And Su means nice, good. Yeah, e Su, no nome dela, é bonito, bom, né? Yeah. So the one who has got a very nice smell, nice fragrance, her life is like a nice smell. So that is what her name was, Sugandha. Então, o nome dela, Sugandha, é um nome que sugere que a vida dessa moça tem uma fragrância do bem. Yeah. So she got married to the man named Govind. Então, Her husband name was Govind. Então, ela casou com Govinda, que é o nome dele. Yeah. And after a marriage, for 5 years, they did not get any child. Então, por 5 anos depois do casamento, ela não ficou grávida. Yeah. And this Sugandha was very religious-minded woman, and she used to worship all the Hindu gods in the family. Então, ela era bem religiosa e prestava muito honras e fez muita referência aos deuses hindus. Yeah. So when she realized that she is not becoming mother, she went to the Hindu temple of Lord Shiva, and she promised this Lord Shiva that if I get a child by your blessings, then I will come back to you. Então, daí ela foi para o templo de Shiva, né, o deus hindu, e ela falou, olha, eu não estou conseguindo me engravidar, então, se você me ajuda, eu vou voltar para esse templo.
Yeah, in Hindu tradition, if the people don't get a child or if they want something from the god and goddesses, they go to the temple and they ask for it, and then they promise that if I get this, I will come back to you and I will do certain things like I will offer this or that, like etc. Então, é uma tradição no Oriente de, se você está querendo algo, você vai para o templo de um deus ou de uma entidade e você pede ajuda e daí, como né, o pedido também vem com uma promessa do que se o pedido dá certo, eu vou fazer oferendas de X, Y, Z. Yeah, so this young Sugandha promised Lord Shiva that if I get a child, I will come on the mountain. There is a mountain famous in Maharashtra in India, which is thousands of the height, like very high mountain it is. Então, ela prometeu, ficando grávida, depois Shiva, eu vou subir na montanha muito alta em Maharashtra. Yeah, so coincidentally, she conceived and she got a son. Então, daí, coincidentemente, ela ficou grávida e teve um filho. And then she thought that, oh, as I promised Lord Shiva to get a child for me, and now I got it. So I have to keep my promise. I have to fulfill what I have said to Lord Shiva. I have to go on that mountain. Então, daí, ela pensou, bom, ok, o filho nasceu, eu prometi para Shiva subir naquela montanha, então agora eu preciso ir. Yeah, and she went with her mother with the child, which was very high, some thousands feet height of that mountain, and she just fulfilled her promise, whatever she wanted to offer to the temple. She went and offered there over there. Então, ela foi com a família, a mãe, o filho também, subiram muitos metros de altura e ela também fez oferendas para aquele templo. Yeah, but at the same time, where she was living in Mumbai at that time, this is much before 1950. So while living in Mumbai, Dr. Ambedkar's social movement was at the very strongly going on in Mumbai at that time. Então, ela estava morando em Mumbai, e justamente na região onde o movimento do Dr. Ambedkar estava bem forte na reforma social. As this young Sugandha was very clever, I mean, she was not very literate, she was hardly literate, but she was quite good at her mind was very good to understand the things. Então, Sugandha, essa mulher, tinha uma mente bem receptiva e inteligente. Então, ela entendeu tudo que estava sendo dito e colocado, apesar de que ela era analfabeta. Yeah, because untouchables were not allowed to take any education. They were denied from education. So, but she was able to read and write little bit. Então, mesmo sem a capacidade pela casta de receber uma educação, ela escrevia e lia um pouco. Yeah. So it happened that time when Dr. Ambedkar was having a very public meeting in Mumbai, that Sugandha went and attended that public meeting, the public gathering of Dr. Babasaheb Ambedkar. Então, Baba Saheb Ambedkar estava dando uma palestra enorme para um grupo enorme naquela região e Sugandha foi. Yeah, and that time she listened to that talk of Dr. Ambedkar, which way to freedom. E naquela época, ela já tinha escutado a palestra do Ambedkar, qual o caminho para a liberdade. Yeah, and that public gathering was only for the people from the untouchable background, because Dr. Ambedkar wanted to give them the message of his future planning. Então, naquela época e naquele momento, a palestra que foi oferecida foi somente para os ou para os não tocáveis, porque ele quis passar para aquela casta a visão dele. Yeah, and after listening Dr. Ambedkar's talk, she was highly influenced
and impressed about what Dr. Ambedkar was trying to tell the people from the untouchable caste. Então, depois do discurso, Suganda ficou muito impressionado com a mensagem que o Ambedkar estava tentando transmitir para a casta dela. Yeah, and ever since then, soon after that, she started attending all the meetings which was happening in Mumbai, and she started participating in all the social activities that time. Então, daí ela resolveu participar em todas as atividades sociais em Mumbai, naquela região, a partir daquele momento. Yeah, actually, it was quite strange of that time. It was very difficult for a woman to come out of the house and attend the public gatherings. So it was quite a courageous step what Sugandha was doing. Então, o que Suganda estava fazendo foi muito corajoso, porque naquela época não foi comum uma mulher na Índia sair da casa e se dedicar dessa forma a um projeto desse tipo. Yeah, but she was very confident in herself, and she was getting involved very actively in the social movement at that time. Então, mas ela tinha uma autoconfiança e ela sabia o que ela estava fazendo e segura nela mesma, ela se engajava facilmente no movimento social que estava se formando em Mumbai naquele momento. Yeah, and what Dr. Babasaheb mentioned in his talk, Which Way to Freedom, that if you really want to get the rid of these shameful conditions in which you are living, then you have to make best use of this precious life and throw away the shackles of the Hindu religion. Então, ela recebeu a mensagem daquela palestra de 1936 de se você quer fazer uma diferença, você tem que usar o mais que possível essa preciosa oportunidade da sua vida e, aos poucos, né, tirar os grilhões, né, da religião que impede você. Yeah, so slowly, Sugandha's mind was getting transformed, and she was experiencing, because she was following Lord Shiva from the Hindu religion very strongly. And after listening Dr. Ambedkar, her mind transformation started. Então, a gente está seguindo Sugandha, que estava muito devota ao Shiva, e agora ela está numa outra fase, escutando muito a influência do Dr. Ambedkar. Então, a mente dela estava ficando diferente, transformada pela nova visão que ela recebeu. Yeah, and she started realizing that Hindu religion is not going to help her to get liberated from this whole caste oppression. E ela estava começando a perceber que o caminho que o hinduísmo ofereceu não ia ajudar ela a resolver o problema do peso do sistema de casta que eles impuseram. Yeah, and this young Sugandha was having, as she was worshipping Lord Shiva, she was having silver statues. Some of you might have seen that there are lot many statues of the Hindu gods generally kept in the Hindu families. Então, como devota ao Shiva, ela tinha guardado em casa muitas estátuas do Shiva. E talvez você já viu isso em casas indianas pela mídia. And when she listened Dr. Ambedkar that he was about to change his religion, then she came back home one day and took remove all those gods statues, the silver statues, and she threw in the ocean, in the sea. Então, o que ela fez? Escutando Dr. Ambedkar, a ficha caindo aos poucos, e sabendo que o Ambedkar estava começando a ir na direção de se converter para uma outra religião, ela pensou, ok, vou fazer uma faxina. E ela voltou para casa e pegou todas essas estátuas e jogou eles no mar. Actually, it is a very big step for in the life of a woman
who is worshipping Hindu god right from her birth, and one fine day she just takes out everything and throw in the dustbin or throw in the sea. That is very, very remarkable step in a way, very revolutionary step. Então, eu quero destacar esse estado revolucionário de uma mulher que nasceu dentro de uma religião, né, que era, no caso dela, hindu, e daí chegar a essa percepção e fazer um ato desse tipo. Yeah, because there is a very strong fear people have in their mind even today. Even today, people have the fear in mind that if you don't worship the Hindu gods, then they will curse you. Then you will die. Your family will die. And that will be the curse of the Hindu god. So that superstition, that belief is still today in the modern era of the world. Então, até hoje, existe algo que é super importante para vocês entenderem, que nessa devoção dos deuses hindus, né, existe um medo na cultura do que se você faz alguma coisa contra eles, alguma coisa ruim vai acontecer com você. E pode até morrer no castigo, na punição desses deuses, e talvez a sua família também. E esse medo é o que segura muitas pessoas na religião e existe até hoje na vida moderna. And this fear of the god is deliberately put in the minds of the people, those who are from the downtrodden, by the Brahmin caste to keep their Brahmin supremacy. Então, os castas mais altas, né, os brahmanes, plantam essa semente de medo nas castas mais baixas para manter a estrutura rígida para que eles mantiveram ou mantêm seu poder e status. Yeah. So you can see that irony, this Brahmin, the priest caste, they don't want you to have the education, they don't allow in the school, they don't allow you to take the water from the common well, they deny all the social rights to you, but they want you to follow their gods, they want you to follow their superstitions. So this is very ironical thing, what we find in India. And this is what Dr. Ambedkar noticed. Então, o que Ambedkar sacou é a ironia da situação, em que você tem essa estrutura de poder fixo, supostamente, com sacerdotes dos brahmanes que querem que você segue os deuses e com medo de que, senão, algo ruim vai acontecer, né? E seguir todas essas superstições, né, e ser supersticiosa em relação aos deuses, mas ao mesmo tempo não dá para receber educação, ou água, né, ou os direitos, né, básicos sociais. Yeah, so they're trying to keep the control over the whole society by keeping that fear of the god, so that everybody will be under their control. Ou seja, usando o medo dos deuses, né, o sistema, né, de ordem vira um sistema de controle, para que dentro desse sistema todo mundo fica sob o controle da casta mais alta. Yeah, and as per the Hindu holy books, it has been said that the Brahmins are nothing but the second version of the god. They are the god existing on the earth. Então, seguindo os textos sagrados, os brahmanes são tratados como a versão, né, terrestrial dos deuses. Yeah, so they keep saying, I mean, it is in the Hindu religion that right from your birth till your death, all the rituals will be done by the Brahmin priest, and you have to just follow it. And if you don't, then you will go in hell. Então, daí, todos os ritos estão cuidados pelos brahmanes. E você tem que seguir aquilo, porque senão sua morte vai resultar em uma consequência pós-morte de um inferno.
Yeah, but having all this background, still this young Sugandha dared to take out all those Hindu god statues and she threw in the sea at once. And she was very courageously put everything aside when she listened Dr. Ambedkar's talk. Então, eu trago de volta agora Suganda para entender e apreciar a importância daquilo que ela fez por causa da conexão com o Ambedkar. Né? Dentro dessa situação, ela fez esse ato corajoso, jogando todos aqueles estátuas no mar. Yeah, and I'm quite happy to share with you that this young Sugandha is none other than my grandmother. E eu quero, felizmente, né, dividir com vocês, nossa, que emocionante, é que essa mulher é a minha avó. Yeah, and when I heard this event from her when she was alive, now she's not there. I asked her that why did you throw that silver statues? Instead of that, why didn't you go to the goldsmith and got it converted some money into it? And her answer was very amazing, very remarkable answer what she gave to me. Então, eu fui para ela e eu falei, eu escutei essa história, mas espera aí, por que você não levou essas estátuas para o artesão para tipo esquentar e tirar o metal, né, e vender aquilo para dinheiro? E a resposta dela me And surpreendeu. I said to her that you were so poor and you were really struggling with hand to mouth, and you should have converted that statues into the money. But why you did not do that? Então, eu falei para ela, você estava muito pobre, você mal conseguiu comer ou alimentar a sua família, por que você não fez aquilo e daí receber o dinheiro? And what she replied to me that I did not want anything from that Hindu religion, which does not give me any recognition as a human being. Então ela respondeu, eu não quis algo de volta de uma religião que nem me reconhece como ser humano. And the Hindu religion that has exploited my generations does not give me the recognition as a woman. I don't want anything from my previous religion at all. I am going to have a new life, what Dr. Ambedkar is showing me. Então ela falou que nem quero algo dessa religião para a minha família, pelo desrespeito que teve por gerações anteriores. Eu quero uma nova vida, né? A partir de agora, escutando o que o Ambedkar está falando. Yeah. I mean, this is what has a complete impact of Dr. Ambedkar when he was doing all these social reforms, and the people were highly influenced that time, and they had just followed him because they had a very strong trust in him, whatever he was doing for them. Então, o que é importante entender é o impacto desse homem. Porque ele criou uma confiança, né, no projeto que ele estava criando, né, e eles confiaram nisso, sabendo que ele está pensando na gente. Yeah. So here I would like to bring your kind notice that why we call Dr. Ambedkar as a Bodhisattva. Então, agora eu quero trazer sua atenção para aquilo que a gente fala, porque a gente fala que o Ambedkar era bodhisattva. Because we know that the Bodhisattva has got the major two qualities like the compassion and the wisdom. Então, porque a gente sabe que o bodhisattva tem as qualidades de sabedoria e compaixão. Yeah. And Dr. Ambedkar, what he has done for the people from all the oppressed people of the India, that through his kindness, through his compassion, and through his wisdom, he has tried to bring the social justice.
Então, a contribuição específica do Dr. Ambedkar, que a gente aprecia, é a contribuição de justiça social que ele trouxe por meio da compaixão e sabedoria dele. Yeah, and at that time, there in 1956, when Baba Saheb embraced Buddhism, my grandparents were there at that time. So I was in a way born in a very Buddhist family, in a Buddhist cultural family. What year was that? That he converted to Buddhism? 1956. Então, 1956. ok. Então, em termos da história, em 1956, o Ambedkar se converteu para budismo. Então, os meus avós já tinham falecido nessa época. Então, eu nasci dentro dessa nova fase. Ou seja, toda a minha vida foi de uma vida de alguém que nasceu dentro de uma família seguindo o budismo. So this granny Sugandha, she was very social activist of her time, and she used to participate in all the social movements, in all the social agitations. And myself, from childhood, I used to go with her in the social protests and the agitations and the demonstrations with her. Então, a minha avó, Sugandha, né, ela estava super engajada, né, na agitação e protestos e ações sociais. Eu fui com ela, participando em tudo. Yeah, and then I came in contact while I was in the college. I was doing my secondary education, higher secondary education. No, I think I was pursuing my graduation. I came in contact with Triratna Bauddha Mahasangha. Então, para mim, quando eu estava na faculdade, fazendo a minha graduação, daí eu entrei em contato com Triratna. Yeah, and I started attending the meditation classes, and I started going on the retreats, which was getting led by Dhammacharini Padmashuri. That time, you must be knowing Manjupriya Padmashuri well. Yeah, eu conheço. Daí, naquela época, eu comecei a ir para essas aulas de budismo e eu comecei a frequentar retiros e especialmente sob a condução de uma Dharmacharani, uma mulher, Padmashuri. E Padmavajra, Amitamati, he's going to give a talk to us in about 2 or 3 weeks. He's accepted. Oh, that's very good. Please let me know. Yeah, you should come along. You should come along. Yeah. Yeah, então, I would like to join that. Oh, yeah. Então, daí, o outro Dharmachari que ajudou nas aulas, né, em Mumbai, que Amitamati fez de meditação, Padmavajra, eu estou dizendo para ela que ele acabou de aceitar a dar uma palestra para a gente, né? Então, eu estou convidando Amitamati porque seria incrível ela estar junto com a gente e Padmavajra para a gente falar, né, sobre o Dharma. Yeah. Enfim, so please continue. Yeah. Yeah. I mean, this is really a great thing when I look at my life and my grandparents' life. There is a huge difference what they have lived and what I am living now. Então, é incrível quando eu olho para a minha vida comparada com a vida dos meus avós. Tem uma diferença enorme entre aquilo que eu estou vivendo agora e a vida que eles tiveram. Yeah, the enormous difference what I experience is my grandparents were denied to have the education, but I am sitting with you right in front of you, with having a very high education, talking with confidence with you, and I'm representing from India over here with you. This is what the remarkable change Dr. Ambedkar brought. Então, o que está acontecendo aqui é o fruto da mudança incrível que Ambedkar trouxe, porque agora eu estou aqui, online, conversando com vocês, aí no Brasil, né, com a educação que eu recebi, e a gente está conseguindo essa troca. Que maravilhoso! Yeah, and this is actually very important to know that Dr. Ambedkar's message to the people from the oppressed
from the scheduled caste was that educate, agitate, and organize. This is a very important message he conveyed to the people from the oppressed community, that you have to have the education. That is the only path of liberation to begin with. Então, o slogan, né, de estratégia que o Ambedkar passou para as classes oprimidas sempre teve 3 passos. E ele repetiu esses 3 passos de novo, e de novo, e de novo. Ele falou, receba uma educação e educa, né? Faz agitação, agitação social para trazer atenção e se organiza. But it wasn't that easy, because as per the Hindu social order, the education was not allowed to the untouchable, to the people from the Shudra community. But by the way of constitution, he has brought that right to the citizens, that every citizen has a right to have education. Então, daí, no início, não foi fácil, porque a estrutura hindu, né, completamente impediu da casta Shudra para baixo, né, educação. Então, não era possível pelos meios normais. Só que Ambedkar conseguiu, na hora de escrever a Constituição, abranger e incluir cidadania na visão de ter o direito e acesso à educação. Então, ele estendeu pela Constituição educação para todos os cidadãos indianos. Yeah, so you may be knowing that Dr. Ambedkar has played a very important role in the building of the nation as a India, while India was following the independence movement. He was the labor minister before independence. He was the hydraulic minister after independence. He was law minister. He has had many different portfolios, and he has really contributed himself in the nation building. Então, daí, talvez você sabe que na construção da nação pós-libertação dos ingleses, na primeira fase da independência da Índia, o Ambedkar fez uns papéis super importantes nos vários ministérios, né, que vieram sendo construídos. Então, ele foi ministro do Trabalho, ministro eu acho que hidroelétrica, parte hidroelétrica do país, e daí o ministro da lei, da lei indiana. And you may be knowing that he was a very famous economist of his time. E ao mesmo tempo, economista famoso na época dele. Yeah, and the Reserve Bank of India is founded on his thesis, The Problem of Rupee, which he submitted for his doctorate at that time. Então, o Banco da Índia foi fundado baseado na tese dele sobre o problema do rupee, que era a moeda, que ele escreveu. So you can see the change. The small Dr. Ambedkar, who was denied the education, who was denied a glass of water in office, in the court where he was serving, he was denied from all the social rights. But after getting education, he has fought to make his position very comfortable, not only for himself, but for the people from all the oppressed castes, not only the untouchables, but all the oppressed ones. Então, daí, o que você pode ver na história da vida do Ambedkar é uma pessoa que, diante dos desafios de não conseguir receber educação e nem um copo de água, né, ele conseguiu aos poucos uma educação e usou essa base para conseguir aos poucos encarar o desafio, né, e realizar para ele mesmo o mínimo de conforto e estender isso não só para ele mesmo, mas para todas as classes oprimidas, não só os não tocáveis. Yeah, and he did not stop himself there only. He brought Buddha back to his land, that is India.
to the Buddha Bhumi. Então, só que além disso, ele trouxe o Buda de volta para a terra dele. Because he was knowing that only the Buddha can bring this transformation. The vision and the transformation, what Buddha talks about, is the only surest way, he says in his talk, that this is the only surest way that can lead you to the equality, liberty and fraternity. Então, na mensagem dele, o insight é que é só pelo Buda que a igualdade e liberdade que espiritual que as pessoas precisam é só pela visão e pela transformação que está dentro da mensagem do Buda. Yeah, but the story does not end over there, my dear friends, because the things are not that easy always. And what we experience in the United States of America, even today, the most largest and most oldest democratic country, the way the racism is happening, it's not that easy anywhere. Então, a visão e a transformação é linda, né? Só que não é, amigos e amigas, né, fácil. E a gente está vendo até hoje o que está acontecendo nos Estados Unidos. As forças de racismo no país, supostamente maior democracia do mundo, né? Essas forças são difíceis, né? E a transformação não é fácil. Yeah, and it is really a shame to such a big country that even on the just because of the color, the skin color can kill you. Então, daí é muito triste ver que só pela cor da sua pele, a sua própria cor de pele pode chegar à sua própria morte. Yeah, and same thing happening in India. I mean, at least the color can be seen, but the caste is something which is very invisible, which is not visible. You don't find that, but it is very much strongly embedded in the minds of the people in India. Então, transferindo esse mesmo assunto para a Índia, a cor da pele é óbvio, mas o que a gente tem é uma situação em que tem uma distinção, né, invisível. Não dá para ver pela cor da pele a sua casta, mas está bem viva essa divisão na mentalidade e na mente da pessoa. So this is a very big hindrance, big obstacle. The whole human race is now facing. If really we want to establish equality, how we are going to do it? Because it is so much inequality everywhere. It is based on the caste, it is based on the race, it is based on the gender, it is based on the different creed. Então, a raça humana está encarando esse grande desafio, né? Desigualdade está em todo o espaço. Como a gente vai conseguir igualdade? Como esse vai ser realizado? So things are not easy even for me, though I'm well educated, I'm working in a big hospital, but the caste does not, the caste identity that I carry with me is really a big struggle for me in everyday my life, even in my Mumbai life. Então, para mim, na minha vida cotidiana, apesar de que eu tenho a educação e um trabalho bom no hospital, a identidade que eu carrego comigo pela casta faz que, né, a vivência cotidiana tem muito conflito e desafio. Yeah, and my family, they were very poor family, very struggling family, but they wanted us to give better education because it was Dr. Ambedkar's slogan, Dr. Ambedkar's message that educate your children, then only you can make yourself in the mainstream. Então, a minha família era muito simples, é muito simples. Só que receberam essa mensagem do Ambedkar. Educa os seus filhos. Educa os seus filhos. E é isso que eles fizeram comigo. Yeah, so
Despite of all the difficulties, my parents, my grandparents made the things possible for our better education. And when I joined the medical college, and later on after doing my PhD, I became a scientist, but I wasn't welcome in my office by the uh, casteist Hindu people. I was really very badly welcome, not welcome at all actually. Então, eu passei por isso, porque eu recebi, eu estudei PhD, né? E daí eu fui para fazer mais trabalho ainda, só que no ambiente de trabalho, eu já recebi com esse background, né? O resistência dentro da equipe de trabalho. Because people are not ready to leave the caste. The so-called upper caste people find very difficult to have a person as your boss from the untouchable background. It's very difficult for them to accept it. Então, ou seja, né, é muito difícil para uma pessoa que vem do sistema de casta, especialmente as castas mais superiores, entre aspas, ter uma chefe que nem eu, que vem da casta mais baixa. They don't cooperate you. They don't talk with you nicely. They will see each and every opportunity to make you feel down. Então, as pessoas não querem largar a casta. É uma mentalidade. Então, no trabalho, mesmo sendo chefe das pessoas, eles vão usar qualquer oportunidade de não seguir aquilo que você está sugerindo, de falar coisas que são ríspidas e daí usar qualquer oportunidade para trazer você para baixo. Yeah, so even after 62 years of conversion, even after 70 years of independence, Indian society is still struggling to get rid of this caste-based hierarchy. They don't want to get rid of this caste system. They want to live with it, and it's very, very challenging. Even like the people, I mean, even the people who are educated like me. Então, daí, depois de 70 anos de independência e 62 anos de mudança da Constituição, abolindo casta, Índia está ainda, né, nesse desafio de tentar resolver e largar a hierarquia rígida baseada em casta, né? E esse ainda atinge pessoas que nem eu, né? Porque as pessoas têm uma mentalidade que persiste. Yeah, so whatever the things are, but I am very confident because I am Buddhist, and whatever I am practicing is really a very strong boosting my mind, and I do not have that threat. If anything, I mean, still lot many things keep happening. I cannot mention it right now due to the constraint of the time. There are lot many incidences I am passing through because of the caste system, but this is what the Buddha is teaching, and the confidence that gave me by Dr. Ambedkar is Então, the only strength. então daí tem coisas ainda acontecendo. E posso até contar para vocês o atrito e o perigo de viver nesse meio. Só que eu sou budista. Então, eu aprendi através do ensinamento do Buda que Ambedkar passou para mim é como lidar com esses medos e esses atritos, né? De ter a segurança, de ter luz interna diante dessas situações. Yeah. Manjupriya, how much time do we have left? Yeah, we have 10 minutes, a little bit more than 10 minutes. Okay. Yeah, and Okay, it's fantastic to listen to this story. É fantástico ouvir essa história. Então, a gente tem uns 10 minutos. Yeah, thank you. So this is, I mean, really one has to see, I mean, when I heard about this George Floyd's murder in US, America, I was really, I mean, this is not the new thing. I know there are lot many
things are happening in United States of America. But even in India, I mean, you might be surprised that even today the people are being killed just because of their caste identity. Então, essa novidade, essas notícias tristes que chegaram do falecimento, da morte, né, do George Floyd nos Estados Unidos, impactaram muito para mim e lembrei muito das coisas que ainda acontecem, mortes parecidas aqui na Índia pela casta. Yeah. So this is what is going on in India because the present government, you may be knowing, is very racist also government and very casteist government this is, and being a very right wing government, they are trying to take out all the scholarships that students used to get from the government, but government has stopped all the scholarships so that the students from the oppressed community do not get the education now. Então, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente tem um governo que entrou que é extrema-direita também. E daí, uma manobra que eles têm de agora é de negar para os classes mais baixos acesso aos Yeah, bolsos de educação. E estão conseguindo impedir educação de novo. yeah, and I mean now because of this pandemic, the situation has gone really worse in India. You might have watched on the television about the migrant labor, how they are walking for thousands of miles just to reach home. And who are these migrant workers? These migrant workers are nothing other than the people from the oppressed caste. They are from the down caste. Então, talvez você viu que na pandemia as coisas pioraram aqui. E tem imagens de operários, né, que estão migratórios, né, e daí eles estão voltando para casa de distâncias longas a pé. E é muito sofrimento ver isso. E essas pessoas, quem são? São as pessoas que, né, nasceram, né, e fazem parte das classes mais oprimidas. Yeah, it's really very, very painful to see the people walking for thousands and thousand miles with their children, with their family, just with a bag, and they are dying on the roads, and government is not providing enough facility to them because government do not bother because they are not Brahmins, they are not traders, they are not the upper caste, so their life does not matter to the government. Então, daí é muito triste ver esse pessoal, junto com as famílias, andando por milhares e milhares de quilômetros, né? E muitos até morrendo na rua, porque não fazem parte da casta favorecidos pela mentalidade do governo. Então, são, de novo, descartados. And so many number of the atrocities that keep happening day to day in India. But even the press does not take any cognizance of that, even does not get published in the media because their life does not matter. Então, daí a mídia também não está dando muito atenção para isso, porque o valor da vida dessas pessoas ainda está desprezado, não está valorizado. And why their life does not matter? Because they are from the downcast, so-called downcast from the Hindu social order. Yeah? Então, daí, por que não são valorizados? Well, a ordem social original, hindu tradicional, não reconhece essa casta. Amitamati, I think Yes. it's important, and you probably know this, that even though caste in Brazil is not an idea, we have a big problem here. And what happened in the United States with George Floyd happens here with, every week. Every week. Yes. Men and women and children. And
it's just that what happens in Brazil is it just happens so often that we just get immune, we just get numb to this. Então, estou explicando para Amitamati que talvez ela não sabe, mas a realidade do Brasil é que a gente não tem uma estrutura de casta, mas a gente tem uma situação em que situações que aconteceram nos Estados Unidos, que nem com o Floyd, estão acontecendo semanalmente, diariamente, com homens brasileiros, mulheres brasileiras e crianças, né? E fica tão... tem uma frequência que a gente fica até de vez em quando anestesiados com a realidade que a gente encara aqui. So it's very important, I think, what you're saying about the importance of a spiritual life, and what the Buddha is saying, and the possibility of education, agitation, and organization. I think this is really, really important for us at this moment. Eu acho que a mensagem que está trazendo de uma vida espiritual, especialmente na visão que o Buda trouxe, né, e da ideia da possibilidade de né, promover educação, de não só ficar passivo, mas de se organizar. Né? Esse eu acho que ressoa, com brasileiros que estão aqui hoje. This very, very strong discrimination happening everywhere, just on the basis of a caste, or whether it's basis of the color, or whether it's a class, or the language, or the creed, whatever. The discrimination itself is against the principles of Buddha teaching. Então, daí, tudo que estamos falando aqui de discriminação, de racismo ou de desvalorizar a vida, são os opostos daquilo que o Buda trouxe no ensinamento dele. But why? I mean, in Brazil also the same. What is the reason in Brazil? Well, I mean, I'm obviously not Brazilian. However, there's a history of slavery here in Brazil, and there's a history of a huge inequality, massive inequality between classes, and now the right wing has an idea of the survival of the fittest. Então, estou usando a minha posição aqui, desculpe, gente, talvez a gente pode conversar em outro momento, mas estou consciente do tempo, mas estou dizendo para ela da minha visão, tem a história, né, de escravidão, né, e uma desigualdade que é um abismo na cultura, e também agora ultradireita que prega a sobrevivência dos mais fortes. So I'm aware of the time, Amitamati, but you have what you have done and what you have brought is to, I think, connect us with a lot of very important themes that make a lot of sense to people, especially this week, when I think most of us are starting to realize a little bit more deeply that India and Brazil socially have a lot in common, and as well politically at this time. Our own president has met Modi. They are collaborators. Então, eu acho que eu estou dizendo para Amitamati a importância que ela está trazendo para a gente de uma maneira de entender budismo na sua contribuição, né, de uma visão social e espiritual. No momento, especialmente dessa semana, quando a ficha está caindo para muitos brasileiros que estamos
numa situação socialmente e politicamente muito parecido com Índia. E sabendo que o nosso presidente é um colaborador junto com o presidente da Índia. Eles têm uma visão parecida. That's really true that we have got lot many things in common, and the situation is very for the high concern, because survival of the fittest is like, if you really are fit, then only you will survive. Otherwise, you don't have any right to survive. The same situation here in India. Então, eu estou vendo uma ressonância muito forte com vocês no Brasil. Esse conceito de sobrevivência do mais fortes está dizendo, se você não tem recursos, daí você não vai sobreviver. E eu vejo isso aqui na Índia. Então, o que a gente tem em comum é muito parecido. Yes, Amitamati, I think, and most of all, I think when you mentioned your own sense of security, which comes from being a Buddhist, and your smile when you talked from your faith, I think that resonated with probably a lot of people here who know that social action or political action is not enough, and that the vision of many religions doesn't really bring an intelligent inner posture to situations like this. And I think that this is a very important moment to see, what is the spiritual contribution in times of great social polarization? Então, estou dizendo para Amitamati que o que ela trouxe é algo muito importante no sentido dela contar a história dela, mas também de mostrar que ela tem uma segurança interna, não por causa da agitação social ou política, mas por causa daquilo que o Buda transmitiu para ela. Né? E eu acho que estamos num momento em que tem muitas pessoas que não têm segurança diante das mudanças. E as religiões não estão necessariamente ajudando a pessoa a ficar engajado e com essa luz. O sorriso dela quando ela falou sobre a conexão dela com o Buda transmitiu para mim uma coisa que eu acho que está acontecendo nesse retiro urbano. E daí eu estou agradecendo ela para trazer esse aspecto também para a gente. I think what you've told us, what you've not told us, what you've shared with us has a lot of resonance, not just with our political or social selves, but with our spiritual ideals. Yes. Yeah, and I think we have to really keep this message in our mind. And I remember now that in 1950, when Dr. Ambedkar has made an appeal to all the Buddhists from outside India to keep themselves united, to keep themselves connected, to keep reviving the Buddha's teaching. And he has appealed to all the Buddhists from different nations to help the Indian Buddhists as well, because they were just converted from the untouchables. And we need to keep in mind that as a Buddhist, we will keep ourselves united and keep fighting against all the discriminations. Então, ela diz que, alinhado com o que o Ambedkar também trouxe, ela quer deixar acesa essa ideia dele de manter o mais que possível praticantes budistas internacionais, né, reunidos e unidos, né, para que a potência dessa maneira de viver pode encarar cada vez mais problemas internacionais, né? Thank you very much for inviting me, and it was really a great pleasure to meet you guys. Que prazer conhecer vocês e obrigado pelo convite. Volte sempre, Amitamati. Volte sempre. That means come back again. Come back. Yeah, sure. I'll be
Happy to come back. Yes, thank you very much. Ok. Então, gente, Yeah. a gente vai terminar aqui. Jai Yeah, bem. you all stay very well and stay safe. Yeah. Fique bem todo mundo. Se cuidem todo mundo. Tchau. Bye-bye. Bye. 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 Take care. Have a good day. Take care.